aquele resultado que as mães pediam isso, né, estivesse dentro do que elas precisassem, a gente tinha que ter um profissional da área social, né, para implantar. E naquele tempo já tinha começado um pouco alguns projetos sociais no Brasil, do mesmo estilo, mas não estavam muito bem, porque fizeram assim de uma forma assistencialista, começaram dando, como chama? Cesta básica, repassando verba que chegava dos padrinhos, né? Então, estavam super mal, né? No Nordeste tinha essa experiência que não era muito bacana. Então, a gente falou, puxa, tem que começar bem, né? Não pode começar... a primeira coisa seria constituir uma associação filantrópica, definir quem faria. E aí, o que acontece? Eu sou assistente social, mas eu trabalhava no Hospital do Servidor Público Municipal, né? Estava num emprego excelente, meio período, né? Meio período concursada, estava ótimo. E estava, assim, num trabalho que me realizava profissionalmente, né? Estava super bem. E só que as outras assistentes sociais da época que tinham aqui, não tinha nenhuma socióloga, você é socióloga, né? Não tinha nenhuma socióloga, mas tinha algumas assistentes sociais que não tinham como deixar o trabalho e que tivesse essa visão que era o que o grupo que estava a Adriana liderando estava pedindo, né? Essa visão de construir modernidade, um bonito. Quer dizer, a gente queria pessoas que tivessem idealismo, que tivessem comprometido com isso, com essa ideia. Aí no final nós conversamos em casa, eu e meu marido, né, tal, as meninas também, a Simona era, quantos anos você tinha, nem lembro, né, pequena, a Maria Clara pequenininha. E a Maria Clara chorava quando eu falei de sair do hospital, chorava. Mas quando eu crescer, você tem social só para trabalhar no hospital, no seu lugar, porque você não pode deixar esse hospital. Porque eu chegava e contava todos os casos que eu atendia, né? Então, ela se encantava com o meu trabalho, né? Então, imagina, mãe, nós pedimos tantos trabalhos e deu certo, agora você vai sair. Então, não foi fácil deixar o trabalho. Mas, a longo prazo, foi assim uma experiência tão gratificante, acho que já a curto prazo também, mas a longo prazo ainda mais, né? E as minhas colegas ali do hospital falaram, gente, você é louca varrida, né? Por que você vai largar serviço concursado para ir para a periferia, vai saber o que você vai fazer lá, né? Quer dizer, então era uma loucura. Mas acho que foi bacana, porque acho que foi o meu passo, né? Cada um dá o seu, né, Adri? Quer dizer, cada um tem que dar a sua contribuição. Vai saber qual vai ser a de vocês, qual está sendo a de vocês já, né? Mas a contribuição é pessoal e é também coletiva. A pessoal minha foi essa, né? Deixar meu trabalho e vir para cá. E eu comecei com a Nilda a fazer primeiro a gente fez um censo da comunidade. O primeiro censo da comunidade que a gente fez foi em outubro de setembro eu pedi demissão, saí, né, do hospital. Outubro eu já vim para cá, antes da fundação da FAB. Porque aí, nesse tempo, a gente ficou trabalhando, e quem nos ajudou a montar o primeiro estatuto, tudo foi o Munir Curi, que é um dos que trabalhou no ECA, quer dizer, um dos caras que entendia tudo de ECA. O ECA tinha acabado de ser aprovado, né? Então, assim, nós tivemos uma ajuda, uma assessoria, imagina, super de vanguarda, né? Pensar em colocar um estatuto social de acordo com o ECA, numa época que ninguém conhecia o ECA, né? Então, acho que isso aí também foi uma coisa maravilhosa, que ajudou muito a gente começar de um jeito certo, né? E então aí sim, foi criada a FAGO, né? Que até o nome foi o próprio Munir que sugeriu, né? Porque não é uma, vocês podem ver que não é uma sigla do nome, né? É um nome fantasia mesmo, né? Porque a sigla seria, sei lá, Associação de Apoio, AAP, sei lá o quê, né? E a gente não, né? Era uma sigla mesmo criada para passar essa mensagem, que a gente queria estar próximo das crianças. Naquele tempo, a gente fez esse censo porque tinha que escolher as primeiras 100 crianças. E a gente não tinha o local ainda direito, né? Tivemos que terminar aquele espaço, pelo menos a parte de baixo, não dava para atender todos os dias, tivemos que começar atendendo 2 vezes por semana, né? Acho que é bom vocês saberem isso, para vocês verem que maravilha está agora, entendeu? Porque a coisa começou na raça mesmo, né? A gente não tinha dinheiro para pagar professor, né? Assim, não tinha orientador sócio educativo, né? Então, por exemplo, a minha mãe era aposentada, morava comigo, minha mãe veio dar aula para aqui, para as crianças, né? Porque não tinha
vinha também algumas pessoas daqui de perto da comunidade que souberam do projeto, falaram, puxa, a gente quer ajudar. E começaram a fazer voluntariamente. Né? Nós não tínhamos como pagar uma pessoa para cozinhar para as crianças, para fazer o almoço. Né? Então eram as mães que vinham, né, cozinhar. Então a coisa começou bem assim, como fala, de forma assim, técnica, sim, a gente fez triagem, a gente fez tudo isso, né? Mas os recursos eram mínimos, né? E mesmo que naquele tempo o dólar estava bem valorizado para quando entrava essa ajuda dos padrinhos aí, né? Mas mesmo assim, já desde o começo não foi fácil. Por exemplo, para reformar a parte de cima, porque depois a gente resolveu fazer a parte de cima para poder atender todos os dias as crianças, né? Para fazer aqueles 80 metros quadrados, que hoje em dia a gente pensa nisso aqui, 80 metros quadrados não é nada diante disso, né? 400 e poucos metros quadrados aqui, mas não sei quantos vão ser ali, então é fichinha. Mas 80 metros quadrados era, assim, um sonho, né? Realizar, né? A gente não sabia como acontecer isso. E foi justamente a Isnéria, que é uma amiga nossa que continua ajudando até hoje, ela bancou aquela reforma em cima e fez o segundo andar do prédio. Né? Ela deu dinheiro, a gente conseguiu, com a ajuda mais de algumas outras pessoas, mas ela deu a maior parte. Sonhou junto com a gente, né? Continuou. Então, acho que só para vocês conhecerem um pouquinho o que a gente passou desde o começo. Né? A Laine, lembra dessas coisas? A Laine era vizinha, era bem mais jovem. As crianças. Chamou de velha. Perdoa, Laine, perdoa. Imagina como eu tô velha. Mas, quer dizer, estava ali pertinho, né? Que acompanhou, né? Assim, as pessoas, né? Guilmar também, né? Quer dizer, as pessoas que estavam mais próximas, acho que era a Laine e a Guilmar agora, não é? Que estavam ali, que moravam ali perto. E a Jo já estava? Não. Foi bem depois, acho que, né? A Guilmar e a Laine não, desde o começo, com os filhos, né? A Guilmar, os meninos, logo no começo foi. E a gente pegou uma faixa etária dos 7 aos 11 anos só. Depois que foi possível começar a crescer para cima e para baixo, aí o atendimento conforme o espaço aumentou, né? Então acho que essa experiência, assim, pessoalmente para mim, até uma vez perguntaram para a gente, puxa, valeu a pena você largar tudo, né? Quer dizer, eu comprometi o meu futuro, eu não tenho aposentadoria, até hoje eu não tenho 60 anos, ainda não velho, não tanto. Então, eu não me aposentei, logo. Tem 59, vai voltar. Então, assim, eu prejudiquei a questão de família, assim, fiquei sem aposentadoria, né? Quer dizer, deixei, assim, uma série de coisas que, na verdade, a gente sente, eu sinto até hoje, né? Não tem. Mas, o que eu recebi, assim, não só de bens, mas principalmente de amor, de gratidão. E cada vez que eu vejo que as coisas vão para frente, gente, só isso vale mais que qualquer dinheiro, né? Vale mais que tudo isso. Né? Então, e depois, dinheiro é uma coisa que vai e vem, né? Não vale nada se você não estiver bem, se você não estiver feliz. Né? Então, eu fiz essa experiência pessoal que valeu a pena. E a gente queria muito, eu e meu marido, a gente queria muito adotar, porque nós só tivemos 2 filhas, a gente queria muito ter muitos filhos. E eu não pude ter, eu tive um problema de saúde, eu não pude. E aí, quando eu comecei aqui, principalmente quando eu fui deixando, né, porque aí a gente você sente mais, né, quando você vai deixando, a gente mudou para o Felipe, então antes da gente mudar, eu comecei a passar todo o trabalho, né. E quando você começa a deixar, é que você sente, puxa vida, meu Deus, deixar, né? Não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu me dei conta que, sei lá, recebi tantas crianças e tantos, que eu falo que agora eu tenho bisnetos aqui, né? Porque aqui a turma é rápida, né? Quer dizer, acho que os meninos do meu tempo, eles já estão com filhos e os filhos dele lá também têm filho, né? Já tem filho? Já tem, né? Então, e é muito bacana, porque todo mundo continua unido, todo mundo continua, não é? A Dandan, né? O Júlio, né? Tem vários. A própria. Não, a Fernanda também. Alcione, vários, né?
Então, acho que assim, criou um laço tão profundo, né, de viver juntos, assim, todo mundo melhor, porque aí é um sonho que a gente já não sonhava sozinha, né, Adriana? Já era uma turma, fazia parte de um grupo, nós fazemos parte de um grupo. Então, esse grupo já sonhava junto. O que aconteceu foi que o nosso sonho foi sendo compartilhado.